desses homens. Porque, olha, eu vou ler um agora aqui para vocês, já no quarto século. Ele é famoso, o irmão Branham cita ele, cita o povo dele, os priscilianistas. Se você procurar aqui, você vai achar no livro das Eras. E eu achei muito interessante. Olha que interessante. No quarto século, um reformador apareceu. Toda vez que nós falamos reformador, é alguém que não concordava com o sistema romano que estava invadindo as igrejas. Eles eram chamados de reformadores, quer dizer, muitos liderados tentando por sete. eles tentavam voltar à igreja original. E apareceu este irmão, uma obra de reformas foi realizada que afetou grandes círculos na Espanha, que acabou se espalhando para dentro da Lusitânia, moderna Portugal hoje, né? E para a Aquitânia da França, fazendo ela ser sentida também em Roma. Olha, irmão, esse estremeceu, né? Ele ali, vamos falar um pouquinho dele aqui. Prisciliano foi um espanhol rico e de posição. O irmão Branham fala dos priscilianistas, viu? E fala bem. Um homem estudado e eloquente de dotes incomuns. Em comum com muitos de sua classe, ele não conseguia crer nas antigas religiões pagãs, como também não tinha nenhuma atração pelo cristianismo, e preferia literatura clássica ao invés das escrituras. Então ele havia procurado refúgio para sua alma nas filosofias prevalentes, tais como o neoplatonismo e maniqueísmo. Mas aí ele se converteu a Cristo, foi batizado e começou uma nova vida de devoção. Começou uma nova vida de devoção a Deus e de separação do mundo. Ele se tornou um entusiasmado estudante e amante das Escrituras. Vivia uma vida ascética, como de ajuda em relação à união mais completa com Cristo, a fazer seu corpo mais apto para ser habitação do Espírito Santo. E embora fosse um leigo, quer dizer, não era reconhecido por ninguém, pregava e ensinava diligentemente, rapidamente, conventículos. Conventículos são reuniões secretas, né? Às escondidas, né? Foram organizados e reuniões se realizavam tendo em vista fazer a religião uma realidade que deveria moldar o caráter. E grandes números de pessoas, especialmente a classe educada, foram atraídas para o movimento. Prisciliano foi feito bispo de Ávila, mas não demorou até que ele encontrasse a hostilidade do clérigo espanhol. O bispo, aqui no livro das Eras, eles não portuguesaram o nome, porque ele na verdade era um bispo português. Colocaram na versão inglesa, Idátius, com H. Mas é o bispo Idácio, famoso, mau caráter, um verdadeiro mau caráter. Bispo Idácio, do prelado de Lusitânia, liderou a oposição e um sínodo foi realizado em 380 em César Augusta, que é a moderna Saragoça, na Espanha. Olha, irmão, ele causou que esse povo fazer reunião. Gente, vão ter que fazer uma reunião, porque esse irmão aí está atormentando o nosso reinado. Vocês já viram esse filme? Vamos lá. E o acusaram de heresias maniqueístas e gnósticas. Os procedimentos não funcionaram, até que necessidades políticas levaram o imperador Máximo, que já tinha assassinado Agraciano e usurpado seu poder. É mau caráter com mau caráter, né? O que aconteceu? Levaram o imperador Máximo a desejar auxiliar o clérigo espanhol, mas então um sínodo em Burdigala, que é a moderna Bordeaux, em 384, Ítaco, um homem de má índole, se uniu no ataque. É sempre assim, vai arrastando os bandidão, né? Se uniu no ataque, acusando Prisciliano e aqueles os quais ele dava o nome de priscilianistas de bruxaria e imoralidade. E os acusados foram trazidos até Treveris, na Alemanha, e condenados pela igreja e entregues para o poder civil para execução, no ano de 385. Os bispos eminentes Martinho de Tours e Ambrósio de Milão protestaram em vão contra isto. Isso aqui está no livro das Eras. O profeta tirou isto desse livro que eu estou lendo aqui. Tá? Então esses dois irmãos verdadeiros, dois bispos de Deus, falaram: o que vocês estão fazendo? Vocês vão matar esse porque está pregando diferente de vocês? Protestaram veementemente. Os bispos Martinho de Tours e Ambrósio de Milão protestaram em vão contra isto. Prisciliano e 6 outros foram decapitados. Entre eles uma distinta senhora chamada Eucrótia, viúva de um bem conhecido poeta e orador. Esta foi a primeira instância de uma execução pelos cristãos pela igreja. Um exemplo que foi seguido depois com frequência terrível. Depois disso, Martinho e Ambrósio se recusaram a ter qualquer companheirismo com Idácio e com os outros bispos que foram responsáveis. Olha aí, esse é cristão. Eu não comungo
não comungo com esse tipo de coisa. Nós não temos mais nada a ver com esse povo. Sabe aquele homem que dá amém? Não, é isso aí mesmo, tem que falar mal mesmo, tem que atacar mesmo, só porque crê diferente. Assassinato de caráter, como diz o profeta, né? Crime, né? Aí ele diz, se recusaram a ter companheirismo com Idácio. E quando o imperador Máximo caiu, a cruel tortura e o assassínio dessas pessoas santas foram relembrados com repugnância. E Ítaco foi despojado de seu bispado. Conseguiram tirar esse mau caráter. Os corpos de Prisciliano e seus companheiros foram trazidos para a Espanha e lá foram honrados como mártires. Contudo, um sínodo em Tréveres, mais tarde, aprovou aquilo que foi feito. Incrível, né, pastor? Não, isso aí foi a vontade do Espírito Santo. Dando assim uma sanção oficial para a Igreja Romana para execução. E isto foi confirmado pelo Sínodo de Braga, realizado 176 anos depois. Quer dizer, todo mundo fala, não, tá certo. No dia do juízo, todos vão ter que pagar por esse crime. Porque o profeta disse, se você não fizer, mas você for conivente, você vai ser culpado tanto quanto. O profeta que disse. Assim que a igreja governante não só perseguia aqueles que ela chamava de priscilianistas, mas perpetuaram como sendo história de que Prisciliano e aqueles que criam como ele foram punidos por terem doutrina maniqueísta e gnóstica. Veja, mentira. Ele nunca pregou isso. Por causa da impiedade de suas vidas, e isto continuou por séculos e séculos sendo aceito como sendo a opinião geral a respeito deles. Olha só, pastor, que coisa, né? Tem mais coisa, pode fazer seus comentários, pastor. Oposição que levou até a execução daqueles que eram opositores. Ao invés de estudarem as Escrituras e ver o levantamento que Deus estava dando a eles, a oportunidade para se livrarem justamente das cargas religiosas que eram impostas através da falsa igreja, que já estava enraizada no seio do povo, e Deus tentando salvá-los, eles estavam tentando matar aqueles que foram levantados para esse propósito. Mas a importância de nós vermos a resistência, a força da falsa igreja e a resistência dos poucos crentes, que mesmo dentro da condenação da morte, eles perseveraram, eles não se dobraram. Olha, é só nós, vamos morrer. Na história, eles ficaram como hereges. Na história dos homens, ficaram como hereges, porque quem estava com a verdade era a mentira. Exato. E eles passaram como hereges. Mas na história de Deus, agora que o profeta de Deus é a boca de Deus, o olho de Deus, o profeta de Deus vem honrando esses homens que deram suas vidas, que se levantaram naquela época para protestar aquilo que estava errado. E hoje Deus tem que ter homens e mulheres que protestam também aquilo que está errado, baseado nas Escrituras. Mas sabe o que vai custar isto? Vai custar o seu companheirismo, vai custar a sua reputação. A morte hoje não é aranha mais. A morte hoje não é mais a guilhotina. Morte é separação, pastor. É separação, é esse tipo de coisa que se promove. Como eu disse, uma irmã ontem estava conversando com uma irmã, eu creio que ela pode estar me ouvindo essa noite. Eu disse, olha, ela estava dizendo, o povo é culpado de fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, não, o povo não é culpado. O culpado são as lideranças que colocam essa semente no povo. Eles conseguem dominar a opinião pública, eles conseguem levar o povo a executar os seus planos, ainda que esses planos não tenham cunho bíblico para isso. E o problema sempre foi, pastor, desculpa interromper, a falta do conhecimento da palavra por parte do povo, porque se eles conhecessem a palavra, eles se parariam contra. Falaram, não, isso aqui está errado. O senhor me citou, depois nós podemos citar aqui a respeito de Jean Hus, né? O que fizeram com aquele espírito organizacional, e isso está hoje aqui, né? Isso está aqui hoje. Então, realmente, essa semente que é aposta pela liderança, né, pastor? Então, essa resistência, quando vocês encontrassem, ou se vocês vivessem no dia desses jovens que eram verdadeiros heróis, de que lado vocês ficariam? Era o lado do maior sacrifício, é o lado do maior desconforto que poderia ter. E não é diferente também nos nossos dias. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo também que nós estamos sofrendo a oposição para o povo que gostaria de ver a liberdade, o povo ter essa liberdade, o povo ter esta consciência limpa de escolher, de cultuar,
ter essa liberdade para isso tem sido tolhido por causa das lideranças. Jamais um sistema feito pelo homem cumprirá os desígnios de Deus. O sistema da igreja primitiva não foi uma constituição do homem, foi a constituição do Espírito Santo através do homem. E é o que Deus tenta fazer hoje, encontrar homens que não são nada, para que Deus possa ser alguma coisa na vida deles. E esses homens lutaram para que esse evangelho chegasse até nós.